Você já ouviu falar em EQM, experiência de quase morte? Pois agora você vai saber o que a Igreja Católica tem a dizer sobre isso. Este é o Conversando sobre a Fé. O termo EQM, experiência de quase morte, refere-se a um conjunto de visões, sensações, frequentemente associadas a situações de morte iminente. Aquela sensação de serenidade, a experiência do túnel, você já deve ter ouvido falar. Esses fenômenos são normalmente relatados após o indivíduo ter sido pronunciado clinicamente morto ou muito perto da morte. Daí a denominação EQM, experiência de quase morte. E aí, você já teve uma EQM ou conhece alguém quem teve? Conte pra gente nos comentários. Vamos começar primeiramente a falar da morte. Ela se trata da separação da alma e do corpo. São duas as propriedades da morte afirmadas pela Igreja, sua unicidade e sua universalidade. Que a morte é única, todos estamos convencidos, não é verdade? Ninguém morreu uma segunda vez. E os casos milagrosos de ressurreição narrados nos Evangelhos e na vida de muitos santos não podem ser julgados pela lei ordinária. Pelo fato de serem milagrosos, são casos que escapam à atual ordenação das coisas e que Deus pode ordenar para alguns dos seus fins providenciais. Com relação à universalidade, todos os homens procedentes de Adão estão condenados a morrer, e esta obrigação é vigente em virtude da lei imposta por Deus ao gênero humano como castigo pelo pecado original. Muito bem, alguns médicos acreditam que a inteligência se manifesta apesar de um decaimento físico intenso. Não são raros os casos de pessoas que apresentam um aumento de atividade intelectual e uma compreensão mais elevada dos fatos um pequeno instante antes da morte. Há casos muito interessantes na vida dos santos que nos faz pensar que as EQM sejam até mesmo uma intervenção divina para alguma finalidade que não compreendemos e que não devemos compreender mesmo. Por exemplo, há vezes em que a pessoa se dirige para a morte mantendo plenamente suas funções intelectuais. Por exemplo, Santa Catarina de Sena. Na hora da morte, ela olhou para o céu e disse: Pai meu, remeto o meu espírito em vossas mãos, e morreu. O padre Francisco Soares, jesuíta, disse no momento de morrer: não imaginava que fosse tão doce, tão agradável morrer. Muitos teólogos discutem quando ocorre realmente a separação da alma e do corpo. No século XVIII, o padre Feijó, um sábio beneditino, escreveu: ninguém sabe qual é a última operação que a alma exerce sobre o corpo, nem qual é, da parte do corpo, a disposição essencialmente requerida para conservar a união da alma com ele. Se não sabemos isso, é impossível saber em que momento o homem morre. Existem muitos e muitos episódios impressionantes e até comuns na prática médica, que nos oferecem dados bem sólidos sobre os quais nos basear. Experiências científicas e fatos médicos rigorosamente comprovados parecem demonstrar que entre ali o momento chamado de morte aparente e o instante em que a morte realmente acontece, existe um período grande de vida latente. Da mesma forma que invalidar estas experiências como sendo místicas e concretas seria uma irresponsabilidade da nossa parte, validar todas elas seria da mesma forma irreal. É preciso um olhar caso a caso, tendo sempre em mente que a graça divina age em nossas vidas por diversas razões que nos são misteriosas. É importante pensarmos dois lados nesta balança. Primeiro fato, o fato de somente uma porcentagem das pessoas que passaram por uma reanimação relatarem uma experiência de quase morte não indicaria que não se trata de algo místico, pois se fosse, deveria acontecer com todos que morrem. Mas talvez devêssemos analisar esses fenômenos também à luz da ciência
e considerarmos determinadas alterações fisiológicas que ocorrem com uns e não com outros. Ou, analisando um segundo ponto, todos que passam por uma reanimação podem ter tido esta experiência, mas não se lembram. Por um comprometimento nas áreas da memória ou qualquer outro problema relacionado ao cérebro, ficam estes dois pontos de interrogação para a sua e para a nossa reflexão também. O que podemos, querido irmão, querida irmã, afirmar com certeza é que após a separação do corpo e da alma, segue-se imediatamente o juízo particular. Neste momento, o Supremo Juiz pronunciará nossa sentença eterna. São muitas as passagens da Sagrada Escritura a nos dizer que o justo e o pecador recebem imediatamente depois da morte o prêmio ou o castigo por seus atos. E a Igreja definiu como verdade de fé esta retribuição imediata. O magistério eclesiástico não declara nenhum dogma sobre este assunto das EQMs. A morte, sem dúvida, é algo que inquieta a todos, mas devemos trazer sempre em mente que morrem bem os que vivem bem, ou seja, conforme a lei de Deus. Eu sou Júlio Viso, teólogo, catequista da Paróquia Espírito Santo. Peço que você curta, compartilhe e comente neste vídeo. E aí, você já teve uma EQM ou conhece alguém que teve? Conta pra gente nos comentários. Fiquem todos com Deus. Estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.